Galera do mundo do futebol e do canal do YouTube Mundo do Futebol. Excelente terça-feira para todos nós, turma. Galera, chegando aqui para passar, primeiramente, hoje eu vou fazer de maneira diferente, notícias do Mercadão da Bola. Tem muitas notícias. Bom, vamos começar aqui em relação a Daniel Alves, tá? O bicho tá pegando pro lado dele. O que tá acontecendo, gente? A prefeitura de Juazeiro, cidade natal de Daniel Alves, está recebendo muitas reclamações de moradores da cidade, né? Pedindo para que se tire a estátua feita em homenagem a Daniel Alves da cidade, devido a tudo que aconteceu com o jogador, certo? E são inúmeras pessoas da cidade que estão pedindo isso, para que seja retirada essa estátua da cidade. A prefeitura alegou que está aguardando o trânsito e julgado, certo? Para que seja retirada a estátua de fato da cidade de Juazeiro. O Barcelona, por sua vez, excluiu Daniel Alves do rol de lendas do clube. Vamos lembrar que o Barcelona tem, né? Isso de lendas do clube, né? Até participarem de ações sociais, amistosos, lendas como Ronaldinho Gaúcho, como Piqué, Jordi Alba e outros tantos. E Daniel Alves estava incluído nesse rol de lendas e foi retirado o seu nome desse rol. O Barcelona não quer ter nada a ver com a situação dele no atual momento. Continuando aqui, gente. O Palmeiras foi denunciado ao Tribunal de Justiça Desportiva por 2 objetos arremessados no gramado no jogo Palmeiras e Corinthians. Gente, deve ter sua resolução durante essa semana, essa situação. O Bahia voltou o interesse durante o final de semana no jogador Lianco, zagueiro ex-São Paulo que está jogando na Premier League, certo? Vamos ver se consegue fechar essa contratação, o Bahia, né? Continuando por aqui. Vamos lá, gente, mais situações por aqui. A primeira é sobre o Guto Ferreira, que ainda permanece como treinador do Coritiba. Um dado, ele pela segunda vez em sua carreira foi eliminado pelo Águia de Marabá da Copa do Brasil, gente. O treinador Guto Ferreira. Dessa vez pelo Coritiba, né? O Bayer Leverkusen da Alemanha atingiu a marca de 33 jogos na temporada sem perder. E isso, para um time da Bundesliga, para um time do campeonato alemão, só um havia conseguido esse recorde. Mas o recorde foi de 32 jogos sem perder, que foi o Bayern de Munique. E de maneira isolada, após a vitória na última sexta-feira sobre o Mais 05 pelo campeonato alemão, o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso passa na frente e atinge a marca de 33 jogos na atual temporada, 33 jogos repetindo, sem perder, certo? E se torna o único clube na história da Bundesliga a conseguir tal feito. Continuando. Bom, gente, o CSA está contratando o goleiro Luan Poli, certo? Aquele mesmo que estava no Coritiba, agora está chegando para o CSA. O Coritiba, por sua vez, que está de olho no Palácios, jogador lateral do Cruzeiro, mas a SAF do Coxa acha difícil que esse jogador chegue lá para o Coritiba. Continuando. Bom, gente, a Chapecoense está contratando o goleiro Matheus Aurélio, do Exílio Luz, lá para a sequência da temporada de 2024. O Atlético Nacional da Colômbia recusou uma proposta de 3 milhões de dólares feita pelo Atlético Mineiro para contratar o jogador Brian Palacios. O Fortaleza confirmou a contratação de Matheus Rossetto, que já passou pelo Atlético Paranaense, por aí vamos, né? Pelo futebol dos Estados Unidos. Ele vai ficar até final de 2024 no Fortaleza. Continuando. Bom, gente, o Santos quer a contratação do jogador Geovânio, cria de sua base, que está livre no mercado. O Flamengo e o Atlético Mineiro estão disputando a contratação do jogador que está livre no mercado, Guilherme Huck, que é um meia muito novo. Ele acabou de sair do Valladolid, está livre no mercado, né? Valladolid da Espanha.
O Real Madrid fez uma proposta para que Toni Kroos, o alemão, renove o contrato com o clube por mais uma temporada. Está aguardando a resposta do jogador. Bom, gente, para a janela de verão, que é a próxima, o Arsenal quer a contratação do jogador Amadou Onana, do Everton. O Manchester City, antes da janela de verão, quer a renovação de contrato do goleiro Ederson, brasileiro, com o clube. Bom, Thomas Tuchel, que é, por enquanto, o atual treinador do Bayern de Munique, já se sabe que ele não vai ficar para a próxima temporada europeia, isso já é anunciado oficialmente, inclusive, pelo clube. Esse treinador está interessado em voltar a treinar um clube da Premier League, gente. Uma outra situação também aqui é sobre... Bom, gente, vamos lá. O Erik ten Hag, que é o treinador do Manchester United, está considerando trazer de volta o jogador Mason Greenwood, que é um jogador emprestado do Manchester United para o futebol espanhol. Esse jogador tem feito um certo sucesso lá pela Espanha e o treinador do clube inglês quer trazê-lo de volta. Bom, Xavi Alonso, que é o atual treinador do Bayer Leverkusen da Alemanha, está considerando ficar por mais tempo, por mais anos, no Bayer Leverkusen, até que o emprego no Real Madrid apareça. Ele está recebendo proposta de Liverpool e Bayern de Munique. Vamos ver para onde que ele vai. Bom, gente, o Goiás confirmou a contratação do jogador Ian Lucas para a sequência da temporada. Se tem essa cláusula aqui, eu vou dar uma checada, pronto. Se o Kylian Mbappé, gente, conquistar a bola de ouro com o Real Madrid, lembrando que ele vai para o Real Madrid a partir de julho, ele receberá 15 milhões de euros de premiação por ter conseguido isso com o clube, certo? O Corinthians fez sondagem pelo zagueiro Thiago Heleno, a pedido do treinador Antônio Oliveira. O Corinthians está sondando o zagueiro do Atlético Paranaense, Thiago Heleno, beleza? Continuando por aqui. Bom, gente, Atlético de Madrid, Sevilha e Barcelona querem a contratação do jogador argentino Guido Rodrigues, que não chegou a um acordo para renovar contrato com o Betis da Espanha. Chelsea e Arsenal têm interesse na contratação do jogador Kenan Eldis, da Juventus. 51 milhões de euros é a multa para quem quiser tirar o jogador da Juventus. Continuando por aqui. Bom, gente, mais notícias por aqui. O Chelsea deve vender o goleiro titular do time, né? O Robert Sanchez. Aliás, hoje ele é reserva do Chelsea. Até um engano meu aqui. Bom, Robert Sanchez, goleiro do Chelsea, deve ser vendido na janela de verão para que o Chelsea possa contratar o Ramsdale, que é o atual goleiro do Arsenal. Bom, gente, outra situação também aqui é sobre, vamos ver o nome dele, o Manchester City deve receber uma proposta de Al Hilal, da Arábia Saudita, e Al Nassr, também da Arábia Saudita, de 60 milhões de euros, para que Kevin De Bruyne possa se transferir para a Arábia Saudita, certo? O Manchester United, por sua vez, deve vender Casemiro. Esse jogador não interessa mais ao Manchester United. E 40 milhões de euros é o valor para quem quiser comprá-lo do Manchester United, já que ele ainda tem contrato com um clube inglês. E se sabe que clubes da Arábia Saudita têm interesse no jogador. Continuando. Bom, gente, Ballad, que é um zagueiro do Sunderland, da Inglaterra, está interessando ao Everton, da Inglaterra também. Caso o zagueiro do Everton, Jarrett Braithwaite, saia do clube nessa janela ou na janela de verão, né? Bom, o Amazonas oficializou, né? O Amazonas, a contratação do zagueiro Miranda, que chega emprestado pelo Vasco da Gama. O Ituano também oficializou por 2 temporadas, temporadas 24-25, a contratação do treinador Alberto Valentim. É a mais nova contratação do Ituano. Bom, gente, caso o jogador Bernardo Silva, português, saia do Manchester City na janela de verão, Lucas Paquetá é uma opção, esse jogador do West Ham.
pro Manchester City, né? Só falando. Bom, Ayrton, do Atlético Goianiense, está recebendo sondagens e pode sair do clube goiano. Assim como Wesley, do Corinthians, os seus agentes já comunicaram ao Corinthians que esse jogador está sendo muito sondado, esse jogador, por clubes europeus. E, bom, ele pode sair do Corinthians, né? Vamos aguardar. Bom, gente, caso o jogador Bernardo Silva, português, saia do Manchester City na janela de verão, Lucas Paquetá é uma opção, esse jogador do West Ham, pro Manchester City, né? Só falando. Bom, Ayrton, do Atlético Goianiense, está recebendo sondagens e pode sair do clube goiano. Assim como Wesley, do Corinthians, os seus agentes já comunicaram ao Corinthians que esse jogador está sendo muito sondado, esse jogador, por clubes europeus. E, bom, ele pode sair do Corinthians, né? Vamos aguardar. Vamos lá, gente, mais situações por aqui. O goleiro Daniel, que atualmente atua na Major League Soccer, interessa ao Santos. Também interessa a outros clubes da própria MLS, da própria Major League Soccer, beleza? Jean Mota, esse jogador estava negociando aqui, mas eu vou dar uma checada para qual clube, né? Pro Vasco, foi o Vasco, gente, que tentou a contratação do jogador, mas a negociação não avançou, beleza? Outra situação também aqui, Harry Kane, esse jogador, centroavante do Bayern de Munique, atacante inglês, chegou a 31 gols em 31 jogos. Vou repetir. O Harry Kane, ele atingiu a marca de 31 gols em 31 jogos pelo Bayern de Munique na atual temporada, gente, com os 2 gols que ele marcou no último jogo do Bayern contra o RB Leipzig. O Sport Recife renovou o contrato do lateral Pedro Lima até 2027. Vamos lá, gente, mais coisas por aqui, tá? O goleiro André Luiz, que estava no Santa Cruz, estava emprestado pelo Cascavel do Paraná ao Santa Cruz. O Cascavel o tirou do Santa Cruz e negociou o jogador com a Inter de Limeira, de São Paulo. Inclusive, ele já se apresentou ao clube da Inter de Limeira, beleza? O Liverpool, gente, nesse final de semana, conquistou seu 10º título da Copa da Liga Inglesa, né? Venceu o Chelsea na prorrogação e conquistou seu 10º título dessa competição. O São Paulo, por sua vez, está com um representante na Espanha para negociar a chegada de Abner Vinícius, lateral que já passou pelo Atlético Paranaense, está encostado no Betis e pode chegar para o São Paulo. O São Paulo também que deve fechar a contratação do centroavante André Silva, do Vitória de Guimarães, de Portugal. O Vasco fez proposta pelo jogador ao Vitória de Guimarães, tinha tudo certo, mas o jogador preferiu ir para o São Paulo. E mais uma notícia sobre o São Paulo escreveu Rames Rodrigues para atuar no Campeonato Paulista, no lugar de Luiz Gustavo, que se lesionou, e o tempo de lesão do Luiz Gustavo é maior do que o tempo de duração do Campeonato Paulista, que ainda temos, né? Então, Rames Rodrigues está inscrito e já pode ser utilizado pelo clube paulista. Vamos lá, gente, mais coisas por aqui, tá? O goleiro André Luiz, que estava no Santa Cruz, estava emprestado pelo Cascavel do Paraná ao Santa Cruz. O Cascavel o tirou do Santa Cruz e negociou o jogador com a Inter de Limeira, de São Paulo. Inclusive, ele já se apresentou ao clube da Inter de Limeira, beleza? O Liverpool, gente, nesse final de semana, conquistou seu 10º título da Copa da Liga Inglesa, né? Venceu o Chelsea na prorrogação e conquistou seu 10º título dessa competição. O São Paulo, por sua vez, está com um representante na Espanha para negociar a chegada de Abner Vinícius, lateral que já passou pelo Atlético Paranaense, está encostado no Betis e pode chegar para o São Paulo. O São Paulo também que deve fechar a contratação do centroavante André Silva, do Vitória de Guimarães, de Portugal. O Vasco fez proposta pelo jogador ao Vitória de Guimarães, tinha tudo certo,
mas o jogador preferiu ir para o São Paulo. E mais uma notícia sobre o São Paulo escreveu Rames Rodrigues para atuar no Campeonato Paulista, no lugar de Luiz Gustavo, que se lesionou, e o tempo de lesão do Luiz Gustavo é maior do que o tempo de duração do Campeonato Paulista, que ainda temos, né? Então, Rames Rodrigues está inscrito e já pode ser utilizado pelo clube paulista. Vamos lá, gente. Nas últimas horas, o nome de Breno Lopes voltou à tona no Vasco da Gama, devido ao Vasco querer contratar um centroavante, mas está sem opções. Mas a SAF do Vasco, né, que é a 77 Partners, já descartou esse nome. O Flamengo contratou o novo analista de desempenho, o Bruno Paguete, certo? Ele já trabalhou com o Tite na seleção brasileira. O Atlético Goianiense diz que a multa do goleiro Ronaldo é de 50 milhões e que se o Internacional contratar esse jogador por esse valor, até sem goleiro o Atlético Goianiense joga, certo? Tirou essa onda o presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista. Vamos lá, gente, continuando notícias por aqui. É sobre o Real Madrid. O Real Madrid tem interesse, junto a também Liverpool e Manchester United, no jogador Frimpong, holandês do Bayer Leverkusen, e deve fazer proposta pelo jogador. Afonso Davies, lateral canadense do Bayern de Munique, tem interesse em sair do clube alemão para ir para o Real Madrid. O Real Madrid deve efetivar uma oferta na próxima janela de 40 milhões de euros, a princípio, para contratar o jogador. O Bayern de Munique, por sua vez, só vai se mexer para contratar o jogador Theo Hernandes, do Milan, caso de fato Afonso Davies saia do clube, certo? Então é isso aí, vamos em frente. Vamos lá, gente, continuando notícias por aqui. É sobre o Real Madrid. O Real Madrid tem interesse, junto a também Liverpool e Manchester United, no jogador Frimpong, holandês do Bayer Leverkusen, e deve fazer proposta pelo jogador. Afonso Davies, lateral canadense do Bayern de Munique, tem interesse em sair do clube alemão para ir para o Real Madrid. O Real Madrid deve efetivar uma oferta na próxima janela de 40 milhões de euros, a princípio, para contratar o jogador. O Bayern de Munique, por sua vez, só vai se mexer para contratar o jogador Theo Hernandes, do Milan, caso de fato Afonso Davies saia do clube, certo? Então é isso aí, vamos em frente. Bom, gente, 130 milhões de euros é o valor para quem quiser tirar Osimhen do Napoli, o atacante nigeriano. E o Chelsea e o Liverpool, junto ao Arsenal e ao Real Madrid, tem interesse em tirar esse jogador do Napoli. Bom, em transferência gratuita, o jogador Marco Reus, né, que atualmente atua no Borussia Dortmund, há muito tempo atua lá. Esse jogador, como falei, por transferência gratuita, deve estar indo para o Borussia Mönchengladbach, outro clube da Alemanha, na janela de verão, que é a janela para a próxima temporada. Também aqui, gente. Bom, gente, como última notícia do mercado da bola que eu vou trazer aqui de momento, é relativa a, vamos ver aqui certinho, a primeiramente uma mudança de dia e horário de jogo, certo? E também uma última notícia também do mercado da bola. Vamos lá. No próximo final de semana, estava marcado para sábado, 4h30 da tarde, Santa Cruz e Central. E domingo, 4h30 da tarde, Náutico e Afogados. Esses dois jogos serão válidos, né, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Mas o Náutico jogará na terça-feira da próxima semana contra o River do Piauí pela Copa do Nordeste. Devido a isso, o jogo do Náutico das quartas de final do Campeonato Pernambucano foi transferido do domingo para sexta-feira dessa semana agora, 8 horas da noite, Náutico e Afogados pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Repito, sexta-feira agora, 8 horas da noite nos Aflitos. Beleza? E uma última situação, Kevin De Bruyne, esse jogador que eu já citei em áudios acima, que não quer sair do Manchester City, nem ele, nem sua família. Segundo notícias, ele pretende se aposentar
jogando pelo Manchester City. É isso aí, gente. Bom, gente, como última notícia do mercado da bola que eu vou trazer aqui de momento, é relativa a, vamos ver aqui certinho, a primeiramente uma mudança de dia e horário de jogo, certo? E também uma última notícia também do mercado da bola. Vamos lá. No próximo final de semana, estava marcado para sábado, 4h30 da tarde, Santa Cruz e Central. E domingo, 4h30 da tarde, Náutico e Afogados. Esses dois jogos serão válidos, né? Pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Mas o Náutico jogará na terça-feira da próxima semana contra o River do Piauí pela Copa do Nordeste. Devido a isso, o jogo do Náutico das quartas de final do Campeonato Pernambucano foi transferido do domingo para sexta-feira dessa semana agora, 8 horas da noite, Náutico e Afogados pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Repito, sexta-feira agora, 8 horas da noite nos Aflitos. Beleza? E uma última situação, Kevin De Bruyne, esse jogador que eu já citei em áudios acima, que não quer sair do Manchester City, nem ele, nem sua família. Segundo notícias, ele pretende se aposentar jogando pelo Manchester City. É isso aí, gente. Bom, galera, agora chegando para passar os resultados de ontem, beleza? Vamos lá. Pela Copa Argentina, Argentino Júnior 3, Platense 1, Central Córdoba 0 também para o Atlético Tucumã, beleza? Copa Argentina. Pela Copa Ouro Futebol Feminino, Argentina 3, República Dominicana 0. Também tivemos aqui pelo Campeonato Gaúcho, São José 3, Novo Hamburgo 0. Ipiranga de Erechim, eu vou dar uma checada nesse placar, gente, certo? Pelo Campeonato Capixaba, Estrela do Norte 0 também para o Rio Branco, Campeonato Capixaba. Vamos lá, gente, continuando. Ipiranga de Erechim 1, Santa Cruz também 1, Campeonato Gaúcho. Horizonte 0, Barbalha 0, Campeonato Cearense. Fiorentina 2, Lazio 1, Campeonato Italiano. Roma 3, Torino 2. Aqui Campeonato Italiano também, né? Vamos lá, gente, continuando. Braga 4, Boa Vista 0, Campeonato Português. West Ham 4, Brentford 2, Campeonato Inglês também aqui. E vamos ver se tem mais alguma coisa. É isso, gente. Tudo que tivemos ontem. Bom, gente, Girona 3, Raio Vallecano 0, né? Campeonato Espanhol aqui. Esqueci de passar, né? Bom, gente, agora já passando a agenda de hoje. Itália e Inglaterra, 2 horas da tarde, amistoso futebol feminino. 2h45, Makina Kinia e Fenerbahçe, Campeonato Turco, 2h45. Vamos ter às 4h45, Blackburn e Newcastle, Copa da Inglaterra, 4h45. 5 horas, Luton Town e Manchester City, Copa da Inglaterra também, 5 horas. 5h30, Mallorca e Real Sociedad, Copa do Rei da Espanha, 5h30. Vamos ter às 7h15, Atlético de São João del Rei e Volta Redonda, Campeonato da Copa do Brasil. Repito, Copa do Brasil, 7h15, Atlético de São João del Rei e Volta Redonda. Às 8 horas da noite, vamos ter Iguatu e Juventude, Copa do Brasil, 8 horas da noite. No mesmo horário, vamos lá, gente, para fechar mesmo agora, São Paulo do Macapá e Oratório, 8 horas, Campeonato Amapaense. Vamos ter aqui também às 9h30 da noite, Águilas Douradas e Bragantino, Copa Libertadores, jogo da volta, fase pré, segunda fase, né? Jogo de ida foi 0-0. E o outro jogo também das 9h30, Marcílio Dias e Vasco da Gama, Copa do Brasil aqui, primeira fase, 9h30 da noite. Gente, mais um jogo para agenda, Equador e Uruguai, beleza? 5 horas aqui, Copa Ouro Futebol Feminino, 5 horas da tarde, né?